Olá, seja bem-vindo aqui ao Move TV. Hoje sem o Cleiton Mello, só eu aqui e mais um colega que eu vou apresentar daqui a pouco. O programa da inovação, startup, tecnologia, negócios que acrescentam no dia a dia pra gente. A gente está falando de várias coisas bem produtivas sempre. Essa semana que passou a gente transmitiu um programa gravado, que foi um bate-papo bem legal com o Fernando e com o Ricardo Almeida. E hoje vamos dar um giro pelo site já para começar o programa, que é legal, um blog do Ricardo Almeida, que ele está falando da tendência de e-commerce no mundo, né? A gente está numa etapa de crise e o e-commerce ele nunca teve crise, né? Mas ao mesmo tempo ele teve uma adaptação, né? A gente para de ter hoje em dia o suporte um pouco de browser e a gente tem outros componentes que estão chegando para tomar conta dessa parte de e-commerce, né? E é muito legal assim que ele dá alguns tópicos que ele fala de multimeios, devices, né, os aplicativos, smartphones, as tabulações de internet que a gente está tentando posicionar no mercado. E está sendo bem interessante assim, revistamove.com.br, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá, espiar, dar uma sapeada. O Sérgio passou batido hoje, aí não mostrou o blog, mas vamos que vamos. Bom, a gente hoje está com o Fernando Amaral, que é um especialista em internet. Tem várias coisas dele aqui. Ele é formado em publicidade e propaganda, gestão de marketing, fez MBA em Business Economics e trabalhou com várias marcas, Petrobras, 3M, Iguatemi, Secom. Então é um cara que tem uma formatação muito grande de mercado. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Eu acho que estou aqui no lugar do Cleiton, né? Hoje ele está no lugar do Cleiton Mello. E eu acho que vai ser bem importante, bem legal essa conversa que a gente vai ter aqui. A gente já conversou um pouco no backstage, Exatamente. né? E já sempre é bom estar aqui. Agradeço mais uma vez. Fernando, a gente começando assim o bate-papo, né? A gente sabe que a gente acabou de... 2016 começou, acho que começou acelerado, a gente estava conversando agora da mudança, né? Eu acho que tem um aspecto econômico que a gente está passando uma fase de política, desenvolvimento e mudança. Fala um pouquinho de rede social, assim, a gente não vai falar de previsões para 2016, mas fala um pouquinho o que é rede social novamente, para esse pessoal que não viu o outro programa de vocês, e qual é o caminho a seguir, assim, os primeiros passos, vai? Na verdade, rede social ela é uma rede de relacionamento. Então, como qualquer relacionamento, a gente precisa entender que a gente precisa saber escutar, saber a hora de falar, conseguir entender o que foi escutado, o que foi falado, para depois atuar novamente. Então, isso é o princípio básico de qualquer relacionamento. Se você vai namorar alguém, você tem que saber fazer essas coisas, você tem que saber lidar com pessoas. E isso é o ponto principal de uma rede social. Você tem que saber que você está tratando com CPFs, não com CNPJs. Então eu acho que isso é a parte humana da rede social que deve ser bem trabalhada. E uma outra coisa que eu acho que para começar qualquer estratégia de redes sociais, seja no Facebook, no Google, no Instagram, você precisa sempre se planejar, fazer um planejamento. E não precisa ser com uma verba astronômica, que nem a gente estava falando aqui antes. Se você tiver R$500 para investir no Facebook, você consegue ter uma performance boa. É só preciso se planejar e saber onde você quer chegar e saber qual a sua expectativa. Isso é o norte para você saber onde chegar. A gente está dentro da agência de publicidade, sempre tem ideias assim de startup, né? Hoje de manhã teve até uma brincadeira num grupo que a gente tem que fala assim: puxa, eu tive uma ideia de startup. Aí o outro fala assim: pô, eu também tive e tal. Aí o outro fala assim: pô, hoje a gente teve 5 ideias de startup. Só que ninguém saiu do lugar. Quando você vai lá dentro do Facebook, pega uma página, por exemplo, né, que você não é o usuário final, igual você está falando, você tem um CNPJ, mas ao mesmo tempo você tem uma página sua. Você cadastrou essa página, quais os primeiros passos para ela andar? Você acha que você tem que colocar um background interessante nesse quesito, no case, no brand, né, na marca que você está montando, preparar ela para depois chamar os amigos? Como é que é o engatear dessa página mesmo? A gente, sempre que eu converso com pessoas sobre isso, as pessoas acham que é já chegar a publicar e fazer. E se você faz isso, na verdade você acaba perdendo tempo e não alcançando o volume de pessoas que você quer alcançar mesmo. Então, o que a gente recomenda? Fazer um trabalho pré.
que seria o quê? Gerar um pouco de conteúdo antes, para você publicar isso aos poucos e a página ir começando começar a tomar corpo organicamente. Então, faz um trabalho de identidade visual, você precisa ter uma identidade visual padronizada, precisa ter um tom de voz e, acima de tudo, você precisa ter um conceito, que é uma bandeira da marca. Que isso vai fazer você ter para onde ir e como ir. Então, a partir daí, você já consegue planejar quantas vezes por semana você vai ter publicação, você precisa ter uma periodicidade definida, você precisa ter um filtro, se for para o Instagram, usar sempre um filtro ou um estilo de imagem que sempre vai ser utilizado ali. Enfim, cada rede tem sua maneira de ser trabalhada, mas você precisa conhecer isso e saber o que você vai fazer ali dentro dessa rede, mas sempre com um planinho de gordura, negócio, que a gente chama, assim, tem que ser um planinho de negócio. E aí é muito engraçado, eu sei que às vezes a gente fala assim, eu vou postar a minha capa, vou postar um post e aí eu já vou chamar meus amigos, né? E a maioria das vezes aquela coisa fica ali e não anda com as próprias pernas. Acho que um plano de negócio sempre vai ser fundamental. Sim, se você quiser crescer organicamente é muito mais difícil. Você precisa ter um plano de negócio aliado com um plano de mídia para que isso consiga potencializar, para que as suas postagens sejam vistas por outras pessoas, aí você vai balizando, eu vou colocar vídeo, então eu sei que o vídeo gera muito alcance e a imagem tem potencial de engajamento, então eu vou mesclando esse tipo de coisa para ir tendo uma performance aceitável. Então, tem uma coisa assim que é bem legal que a gente fala, que é poste a imagem, mas tem um comentário orgânico embaixo ali para ela dar link. Como é que é essa situação de você não escrever na imagem, escrever só na parte de baixo? O Facebook, por exemplo, ele tem uma regra de 20% de visualização de texto. Exatamente. Texto, né? Então você não pode, se você quiser patrocinar, você não pode ter muito texto ali dentro para que o conteúdo performe. Então você tem que mesclar a imagem com o texto. Já no Instagram, a rede não é que ela não suporta, mas ela não cai bem, entre aspas, uma imagem com textos em cima dela. Uhum. Então o que você faz? Você faz um trabalho de interação ativo, em vez de ser passivo. Em vez de esperar as pessoas chegarem ali, você vai atrás das pessoas e, entre aspas, entra na conversa dela. Vamos supor que eu vou cuidar de uma marca de molho de tomate. As pessoas que gostam de tomate, eu posso ir lá e falar, pô, você gosta? Imagina como é esse molho, imagina o que fazer. Então você vai começando uma conversa, em vez de esperar a pessoa começar uma conversa com você. Isso é importante e faz com que o relacionamento starte por um outro viés. Isso é legal, assim, às vezes, assim, sei lá, eu tenho uma oficina mecânica, né? E aí o cara, ele tem a oficina e no dia a dia ele tem aquele roteiro de trabalho dele ali dentro. Sei lá, dando um exemplo de fazer um Facebook. Ele pode postar, tipo assim, hoje eu tenho uma promoção de 15% de desconto. Como é que ele tem que agir nessa... Olha eu colocando o programa do Fernando para rolar já aqui. Então, na verdade, ele precisa ter pelo menos uma pauta para saber o que ele vai fazer, porque às vezes a promoção ele coloca ali no dia e aí não tem tempo hábil para fazer isso, ou ele só vai colocar 3 horas da tarde, sendo que o público dele está mais ativo às 10 horas da manhã, então você precisa ter um estudo prévio disso. Mais detalhado, né? Não adianta fazer por fazer, pipocar ideia e fazer, não adianta, você tem que realmente... É aquilo que estava falando da startup. Tem um monte de gente que tem ideia de fazer startup e tal, são umas coisas malucas, só que ninguém faz o trivial. Se você fizer o arroz e feijão certinho, você vai conseguir andar e conseguir gerar negócio e conseguir fazer as coisas acontecerem. Às vezes, pipocar uma ideia e esquecer de todo o resto, pode ser que... a sintonia não aconteça. Exatamente. Foi legal que uma vez, assim, eu estava com o Cleiton aqui, né, e o Move TV, a revista Move, a gente considera como uma startup, uma pequena startup da gente. E a gente falou da sintonia. O que ele está falando é exatamente isso. Você tem uma sintonia com o cara que você atende no dia a dia, né? A gente que está no comércio, a gente já conhece onde está pisando. Às vezes vem uma pessoa ou outra diferente, mas você tem aquela pegada. Eu acho que um plano de negócio, por exemplo, de se fazer de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, é o que ele está falando. Eu acho que é montar um pacotinho, né, e investir nesse pacotinho. Eu acho que montou a página, né, fez abastecimento da página e vai atrás dos targets que vai dar essa evolução dentro da sua página no Facebook, que eu acho que é o que a gente estava mais conversando hoje aqui, né? É engraçado que a página, vamos supor, eu tenho uma fanpage
que não é de um negócio, um serviço, são dicas que eu dou, esse tipo de coisa. Então não existe um CNPJ, mas eu tenho que tratar essa página como uma empresa. Então, tenho que trabalhar, tenho que fazer as entregas, tenho que tratar tudo isso de uma maneira com que tenha regularidade. E tem uma dica muito boa, que é o curso do Sebrae, o Empretec, para as pessoas que querem se profissionalizar, entre aspas, ou abrir um negócio, ou abrir mesmo um canal social, alguma coisa que seja para gerar receita, gerar renda, fazer esse curso, porque ele dá boas dicas de como empreender, o que fazer, qual que é o planejamento que você deve fazer antes de atuar e como atuar no pré, no durante e no pós. O legal assim, a gente fala um pouco de imagem, a gente fala um pouco de vídeo, né? Nessa linguagem que hoje em dia começa a aparecer assim, agora até falando um pouquinho de tendências para 2016, que eu acho que a gente está saindo de uma linguagem de internet muito grande de imagem, né? A gente entrou na era GIF e aí a gente vai para a era 3.0 ou 4.0, que vai ser uma era mais voltada para vídeo, né? A gente está preparado para vídeo? Porque assim, como publicitário, né, a gente vai tomar uma cerveja no bar, é muito engraçado que a gente senta e às vezes o cara até hoje fala assim, não, eu tenho mais curtidas no meu post do que no meu vídeo, eu tenho mais visualizações no meu post vídeo, né, mas que você mede ali a consequência disso. Então você tem mais brand de marca. Como é que será que a gente vai sentir essa mudança em 2016? Isso vai mais para frente ainda? Como é que você enxerga isso? Eu acho que na verdade isso já tá mudando. Eu acho que, como eu disse um pouco antes, as pessoas já estão percebendo que o vídeo ele performa de uma maneira e a imagem performa de outra. Hoje eu estava fazendo um estudo de uma marca e eu estava vendo quais publicações performavam melhor entre vídeo, imagem, link e vídeo compartilhado. E sem dúvida nenhuma, o vídeo gera muito mais alcance. Então, isso vai, na conversa de bar, vai falar, pô, meu vídeo teve 150 mil visualizações. Pô, talvez isso não seja tão difícil você conseguir. Com qualquer 50 reais, 20 reais, você pode conseguir um esforço assim. O problema é você conseguir fazer com que esse vídeo gere engajamento com as pessoas, não visualização. Com que as pessoas comentem, com que as pessoas curtam e com que as pessoas gerem conversas a partir desse conteúdo. Então, o mais importante é tentar dosar, meio com chute, às vezes com técnica, às vezes com algum outro tipo de sapiência e tentar dosar a maneira de utilização de vídeo e utilização de imagem, mas sempre vai ter que usar as duas maneiras. Só o vídeo não vai dar uma sustentação tão grande quanto uma imagem, então você precisa ir mesclando. Uma coisa assim que às vezes você vai vender, né, a publicidade e o cara fala assim, puxa, o meu Facebook, eu quero uma página legal, que eu conte uma história legal pro cara, né? Eu vendo flores e aí eu quero falar do dia da secretária, eu quero falar do dia das mães, eu quero falar de datas sazonais. Isso é legal, não pode exagerar. Como é que é o retorno disso para a rede social? É positivo, é negativo? É positivo se você estiver alinhado com o seu conceito. Se é uma loja de flores, faz todo sentido. Agora, faz algum sentido a loja de flores falar da morte do Mandela? Não faz. Talvez não. E um monte de marca se aproveita disso, que eu acho um oportunismo. Como David Bowie aí, que até exatamente. Todo mundo, David Bowie morreu. O pet shop ali da esquina, não tem sentido nenhum. O Heinz, né, o Ketchup, ele fez um face, cara. É absurdo isso, entendeu? Com o rainho lá assim indicando. Isso aí eu acho que acaba sendo... Se tivesse alguma coisa relacionada à essência da marca, por exemplo, o Salsarete, o molho de tomate, já dei exemplo de tomate, Salsarete tem uma campanha atrelada a Spotify, a música. Faz sentido conectar David Bowie à marca. Por quê? Porque você fala desse assunto no seu conceito. Seu conceito é música, você está envolvido com música. Agora, não faz sentido nenhum Heinz ou qualquer outra marca, sei lá, que não tenha envolvimento com música ou com rock, sei lá, nem pode falar que
que era o camaleão. Exatamente, né? o cara era um mutante, né? Então precisa tomar muito cuidado e não passar por oportunista aí, né? Nessa parte a gente chama de conteúdo quente. É um conteúdo de oportunidade, mas tem que estar casado com o objetivo da marca. Legal. E deixa eu perguntar uma coisa assim que é uma dúvida minha, assim, né? O e-commerce hoje em dia, sei lá, eu tô vendendo meu carro da Web Motors, né? E tem a hora que aparece assim muita oferta, né, de telefonemas, as coisas falando comigo. Nesse orgânico todo, a Web Motors tem uma hora que me coloca dentro do Facebook? Como é que é essa mídia pragmática, assim? Como é que acontece isso? Então, na verdade, isso você tem um estudo que mostra que as pessoas estão 18 horas por dia conectadas e recebendo mídia a todo momento. Legal. O resto ela está dormindo, né? Então, tipo, ela está recebendo informação e mídia, conteúdo pago a todo momento. E de uma maneira talvez não direta, ou eu até diria direta, sim, a Web Motors acaba te colocando dentro dos canais dela e te puxando, seja por um conteúdo cruzado, seja por um link parametrizado que te manda para outro lugar. Então você consegue fazer um plano de mídia que converja, um plano onipresente, assim. Vai depender da sua bala na agulha para fazer isso. Falei para ele agora porque se você... a gente fala que o Facebook foi feito para vender. Né? E a gente não vê ali um e-commerce ali dentro. Tentaram colocar e não acontece, só que nos banners ali a gente vê venda no dia a dia, né? É uma venda difusa, né? Na verdade. Então é o uma Facebook venda vende também, né? Ah, com certeza. Ele tem o lado dele ali de network, de venda, de negociação, de negócio que é valioso para ele. Na verdade, tanto vende que hoje, se você não paga mídia no Facebook, você entrega para 1% da sua base de conteúdo. Então você precisa ter investimento de mídia ali para conseguir que seu conteúdo seja entregue ou para a base ou para fora da base. Não adianta fazer conteúdo puramente orgânico. Legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, uma dúvida que eu às vezes passa batido, né? Como é que eu invisto no Facebook? A gente sabe que televisão tem uma maneira de mídia de investimento de milhões, né? De 5 milhões, de 2 milhões, de 100 milhões, né? Em campanhas grandes, igual a Unilever, grandes marcas que apostam mesmo anualmente, pagam a mídia logo no começo para as grandes televisões aí que estão levando a nossa Netflix embora. Vamos fazer até um parâmetro, né? Daqui um dia a Move sai fora do ar também por causa da Rede Globo, né? E como é que acontece isso? Como é que a mídia do Facebook ela é um pouquinho mais barata? Dá para você negociar sendo pequeno? Na verdade não existe muita negociação com o Facebook mesmo. Tipo, você faz um plano de mídia onde você consegue estimar o seu custo por clique, as suas impressões, com base no target que você tá querendo atingir. E quanto mais segmentado, mais caro esse target acaba ficando. Mas sempre tem que passar por um analista ou por um gerente de mídia para que ele faça o plano certinho e consiga te trazer todos os KPIs necessários para onde você pode chegar com X volume de dinheiro. Então, eu sei que com R$100 eu vou chegar aqui porque meu target é assim, assim, assado. Aí conforme eu for segmentando, eu for mudando, vai alterando os resultados. Então você não indica assim, eu tenho uma página de um produto meu, eu cadastro no Facebook e vou lá igual... Porque toda hora se eu tenho uma página, o Facebook ele é muito foda, ele vem aqui e fala assim, oi Ricardo, tudo bem? Você não quer investir 0,50 centavos? Você não quer investir R$1? Eu acho que ele pega muita gente nesse sentido. Você aconselha esse cara a investir R$1 ou ele procura um especialista? Eu acho que sempre é bom ter o olhar de um especialista, porque é aquela mesma coisa. Se você não tiver um planejamento, você vai pipocar uma coisa que pode performar muito melhor na cauda longa. Então, se eu tenho, em vez de eu investir naquele post, que sempre vai ser o post, esse post já tem 80% a mais de visualização, vale a pena investir nele, não sei o quê. Então você tem que ter uma olhada, um olhar um pouco de fora para conseguir ver o todo e saber exatamente aonde colocar. Talvez investir no dia da Black Friday seja bom, mas talvez se você fazer um plano de uma vez por semana, duas vezes por semana antes, você consiga potencializar seu investimento ali na frente. Então você precisa
tá alinhado aí. Tem até uma brincadeira, né? Ele tá falando aqui assim, eu faço um pouco o que ele faz também. E tem até uma brincadeira que o difícil não é gastar, o difícil é mostrar que o gráfico está continuando lá em cima. Né? Que às vezes você faz e gasta um pouquinho, faz assim e depois faz assim, o que aconteceu? Não vendeu mais? Só foi naquele dia? Igual ele está falando da situação do Black Friday. Isso é relevante de se olhar, e igual ele falou, acho que o especialista é o cara que entende, é o cara que vai tomar conta das suas tabelas e dos seus KPIs, das suas métricas, né? E uma coisa, desculpa cortar, é sempre... Claro. Igual o investidor fala, não vai apostar só numa rede. Diversifica, coloca um pouco no Instagram, um pouco no Facebook, no Google. Isso vai depender também do que você quer anunciar, né? Porque se for um serviço que tem um ponto físico, vale a pena você colocar no Google ali, você quer otimização no buscador, ou você quer aparecer mais é uma coisa mais de moda, talvez o Instagram funcione mais. Então você tem que saber dosar, mas sempre usar ali o todo. E o Instagram? Como é que é o Instagram hoje em dia para a empresa, né? Até hoje eu não sei, como é que eu faço, sei lá, a Move, por exemplo, a gente não tem um Instagram. Como é que eu criaria o Instagram? Porque eu tenho a minha conta. Aí eu chego lá, tento cadastrar o Instagram e eu não consigo. Então, na verdade é entrar no site e fazer. Aí, o que você faz? Você vai ter que preencher um cadastro. Como empresa ou como pessoa física, depende do que você quer. E dentro disso, se você tiver um investimento, se você for investir, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, de acordo com a movimentação que você tem ali, você já começa a ter conta certificada. Se eu sou uma empresa, eu consigo ter a conta verificada tanto no Facebook quanto no Instagram, que é aquele checkzinho verde que tem do lado do avatar. Você consegue ir deixando mais profissional e tendo um atendimento personalizado, tanto do Facebook quanto do Google e do Instagram, que é a mesmo atendimento do Facebook, né? Então, para começar, colocar a cara ali, fazer o planinho e realmente cadastrar e começar. Bom, agora a gente podia falar de um assunto que eu acho que toma conta um pouco de publicidade, propaganda, e desses novos meios de comunicação que a gente está conversando hoje, que é o Facebook, um novo meio de comunicação, porque às vezes a gente está usando há 3 anos e não sabe usar, né? E ele está mutando, né? Igual ele começou a falar agora. A gente viu que o ano passado a gente teve um break enorme dos investimentos da gente como empresa, porque o Facebook começou a ficar caro, né? Ele começou a ficar caro, o alcance começou a ficar mais longo, então ele está querendo sempre mais dinheiro, está sendo como se fosse uma aposta, né? Essas novas medidas que a gente tem de internet, de televisão, de publicidade, que é o storytelling, né? O storytelling ele é muito importante hoje em dia para a rede social. Ele completa, ele não é uma coisa chata e o cara vai lá e vê e assiste, né? A gente já teve muito storytelling sendo transformado na TV a cabo, tem muita coisa de storytelling, né? A internet vai absorver essa linguagem também, como é que é? Na verdade, eu acho que ela acabou absorvendo, né? Só que você tem que começar a ver o quanto você pode abordar esse storytelling, porque às vezes uma história por exemplo, eu acho que o Snapchat, por exemplo, é o maior exemplo de um storytelling. Se você colocar só uma imagem ali no Snapchat, em 24 horas ela vai morrer. Então você tem que ter pelo menos uns 5 snaps ali para ter um começo, meio e fim, ou 3, para uma marca começar a se posicionar. Então vale a pena dar uma olhada no Snapchat, no perfil da GE, Taco Bell. São empresas que têm usado muito bem isso, a maneira de se comunicar via storytelling, por uma ferramenta que o storytelling tem que acabar em 24 horas. Ou pode continuar no dia seguinte, mas você pode acabá-lo em 24 horas e ele vai sumir e desaparecer. Isso é bem legal. Eu acho que esse é uma maneira de como as redes sociais estão transformando ou usando, se apropriando desse termo storytelling. Ele tem um começo, meio e fim, né? Não fica ali vagando e aquele vídeo fica ali. Porque muitas vezes você colocar, eu quero fazer um storytelling no Facebook, então, eu preciso ter 4, 5 postagens para contar, no mínimo 3 postagens para ter começo, meio e fim. Se eu não colocar, se eu colocar uma seguida da outra, logo seguidinha, a vida útil de um post vai ser, você vai matar um post antes da hora. A vida útil de 3, 4 horas que tem um post, você vai acabar
minando ela e fazendo com que o outro post já apareça. Então, muitas vezes, quem está recebendo esse conteúdo pode receber o segundo conteúdo e aí não entender a história e você já perdeu esse cara. Aí o cara tem que entrar na fanpage para ver e muitas vezes, quando você é impactado pelo conteúdo do Facebook, não é na fanpage da marca, é pelo conteúdo que aparece na sua timeline. Exatamente. Então, você precisa entender certinho como vai postar, quem vai receber, para conseguir contar a história e a história ter começo, meio e fim. Tem uma ferramenta nova que é bem legal, e ela integra a rede social, né, ela é uma mídia, né? Então ela é o patrocínio do teu banner na rede social. Se você vai no YouTube, ele está patrocinando o seu YouTube. E se você liga a tua televisão, ele vai dar esse princípio de cross-mídia nas mídias direcionadas se você está com seus aparelhos smart e objetos, né? Eu acho bem interessante até fazer um storytelling nesse nível, entendeu, né? O cara tá passando e tá vendo essa história acontecer e seguir ele, mas tem um fim também. Eu acho que às vezes o usuário medíocre não entenda como ruim, mas o mediano, ele não está preparado para isso, eu acho. Vai ser invasivo para ele também, né? Eu acho que não é nem invasivo, eu acho que ele não vai entender. Óbvio que existem usuários hard users que vão falar, puta, que animal isso que aconteceu, eu tava aqui, já me conectei, mas vai ter muito usuário que não vai perceber essa transição de device, sabe? Isso eu acho que talvez seja um pouco perigoso do nosso ponto de vista, a gente pensando como estratégia de marca, para Netflix ou para marcas assim, talvez funcione, mas a gente tem que ver que talvez a gente não seja o público, porque a gente está muito acima, entre aspas, do modo de navegação de alguns usuários que a grande massa não consiga ver, ou às vezes não tenha conexão para isso, ou não consiga se comportar bem com uma maneira assim. Antes da gente começar o programa, a gente estava falando exatamente dessa distância, né? A gente às vezes fala de inovação, só que a gente está lá na frente e não está falando do dia a dia. Ele deu um exemplo muito fácil, a gente não tem que falar da geladeira que conversa com o meu smartphone. A gente tem que falar da geladeira que gela diferentemente, porque ela tem uma nova tecnologia ali dentro que faz ela gelar em 3 segundos, 4 segundos. Isso é inovação e é apalpável para a gente que está no dia a dia. Exatamente. Às vezes até uma maneira pode ser a mesma geladeira, se você colocar uma prateleira mais para cima, mais para baixo, já pode dar uma reação. A logística já pode estar uma coisa diferente. Exatamente. Fernando, a gente trouxe ele aqui também para falar um pouco de mídias sociais e tal, mas ele está com um grande canal agora que começou no fim do ano, né? Antes do pouco do Natal. Ele está completando um mês. Já. E é o canal Gerações, que é o Fernando Amaral e o seu filho. Exatamente. E é muito interessante. Sérgio, põe lá para rodar pra gente um pouquinho do VT aí. Ele vai falar hoje. Fala galera, beleza? Bom, estamos hoje com mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre sobre uma data muito especial que todo mundo esperou. Na verdade a gente vai falar de Ano Novo e o Ano Novo ele é reflexo do final de um ano, né? Porque tem que acabar um ano para começar o próximo ano. E a gente está aqui devidamente caracterizado de branco para finalizar o ano de uma forma boa e principalmente começar o próximo ano de uma forma melhor ainda. Mas antes a gente queria falar sobre um tópico que quem colocou isso foi no nosso Facebook, foi a Glorinha. Ela falou que queria ouvir a gente falando um pouco sobre preconceito. E a gente conversou um pouco sobre preconceito e a gente, claro, como todo mundo, a gente acha que preconceito é uma coisa péssima e, como o próprio nome diz, é um conceito prévio. A gente tem que pensar em não ter preconceitos, em não julgar as pessoas antes de conhecer, seja por uma etnia, seja por um modo de se vestir ou por qualquer coisa. O que você acha de preconceito, Lucas? É uma coisa muito triste, por causa que as pessoas deviam se amar igualmente, como eu amo esse cara me ama.
E assim, diferente altura, assim, do que é, vamos falar assim, um gordinho, outro mais magro, dependendo do tipo de roupa, do tipo de cabelo. Isso, se uma pessoa julgar, é por causa que a pessoa não aceita essa ideia. Então, pra mim, preconceito é uma pessoa que não respeita as diferenças do outro. Eu acho que é bem por aí. Isso podia ser um tópico que a gente pode tratar, tipo, por 40, 50 minutos, ficar falando aqui. Mas nosso primeiro vídeo ficou muito comprido. A gente quis trazer esse assunto aqui, o preconceito. A gente não vai deixar de tratar desse assunto nos próximos vídeos, mas era importante que a gente colocasse isso e agradecesse a Glorinha pela dica aqui no nosso Facebook, né? Enche ela de like, assim, ó. Gente, falando de ano novo, agora a gente tem que pensar em algumas coisas, algumas tradições que existem para que a virada do ano seja feita em harmonia e paz. Então, a gente sabe que roupas, cores, pular 7 ondinhas, alguns tipos de comida. Comer lentilha. O que mais? Guardar a carteira de romã, guardar semente de romã na carteira. Isso. Pular 7 ondinhas. Já falou. Oferecer algum presente pra Iemanjá. Tem gente que não vai pra praia, que até joga na privada, sabia? Joga uma bijuteria, joga alguma coisa na privada acreditando que vai chegar em Meu Iemanjá. celular já joguei na água. Não é possível. Sobre as cores, quais são as cores que... Acho que o branco é a cor principal, né? O branco, o amarelo, o azul, o vermelho, o verde, o roxo... Laranja, marrom, dourado. É uma fase que a gente está hoje em dia do YouTube que é sensacional e da rede social. Eu estava falando aqui agora assim, começa os dois, aí depois vem o terceiro elemento e surpreende, ou o filho dele fica e ele vai embora. Mas é um mercado hoje em dia que... Como é que foi que vocês começaram esse projeto? Você falou aqui agora para mim, mas conta um pouquinho para eles. Na verdade, o projeto começou por uma demanda de férias do Lucas. O Lucas estava em casa, sem muita coisa para fazer, os amigos viajando, ele em casa ali, tipo, no celular o dia inteiro. E um dia ele falou para mim, pô, quero... E ele assiste muito canal no YouTube, então ele assiste para jogar Minecraft, para fazer esse tipo de viagem, que eu acho que esses moleques de 12 anos hoje, todos passam muito tempo vendo galo frito, vendo piada. E ele falou, pô, eu quero fazer um canal no YouTube, você me ajuda? Eu falei, beleza, eu te ajudo, mas como que vai ser nosso canal? O que a gente vai fazer? O que a gente vai falar? Ele, pô, eu quero que você participe, eu quero que você faça parte disso pra gente fazer junto. Aí eu tive a ideia de colocar o ponto de vista dele nas coisas e o meu também, e a gente começar a fazer. Então, é muito mais um projeto do Lucas do que meu. E ele que, entre aspas, administra tudo, ele faz tudo, e eu vou ajudando um pouquinho com alguma coisinha de Photoshop, que eu não sou nenhum designer, com alguma coisinha ou outra. A gente não fez nenhum patrocínio ainda, então o alcance está bem orgânico, bem devagar, e vendo se ele vai pegando gosto pela coisa e vai querendo fazer mesmo. Aí, a hora que os vídeos começarem a deslanchar, fazer isso, ele começar a pegar gosto, a gente vai investindo um pouquinho mais e vai posicionando o canal como um canal mesmo. Que legal. Ele falou uma coisa certa, tem que começar aos pouquinhos. Eu acho que criar o orgânico, criar essa coisa preparada, ver os erros e acertos, que é uma coisa que a gente faz até hoje aqui, que a gente também vai no Mistura e Demanda. Hoje o Cleiton não está a Fernanda Amaral, né, que o Cleiton está em curso, nosso amigo veio. Mas aquela situação que é inovação, é cultura, tecnologia. Bom, falando em tecnologia, o Sérgio tem um vídeo legal para a gente passar um pouquinho do Campus Party, que começou agora, ontem, né, na terça-feira, o primeiro dia, vai até domingo, lá no AMB. Estamos cheios de campuseiros do Brasil inteiro, é sensacional a gente ver essa galera que vem atrás de inovação e tecnologia. A Move, a partir de amanhã, começa a cobrir pelo site. A gente também na correria não conseguiu ir lá ontem, mas hoje a gente já tem imagem, tem comentários, tem entrevista. Então a revista move.com.br e na rede social a gente começa a cobrir a partir de hoje para amanhã.
né? Ô Sérgio, solta uma vinhetinha das barracas, dos moleques lá no camping, ó, as ativações, as marcas espalhadas, sempre essa coisa das fantasias, né? Desse lúdico da molecada aí que tá, a nova geração, né? Que não pertence nem a mim, nem ao Fernando, é mais nossos filhos que vêm por aí, mas ao mesmo tempo vem com ideias, com relacionamento, com muita vontade de fazer negócio, né? Eu trabalho com várias feiras e eventos, olha o tanto de barraca acampado lá, é sensacional, é uma energia muito boa, né? O quarto ano que eu participo, né? Vejo negócios acontecer, uma evolução muito legal da tecnologia, da automação, da inovação, né? Eu monto feiras muito grandes há muito tempo e as feiras antigas estão de olho na Campus Party, né? Porque a inovação na robótica, a inovação na tecnologia, eu acho que tem um gancho, que até eu vou falar um pouquinho com o Fernando assim, o que é essa inteligência artificial que está chegando, Fernando? Que tomou conta da indústria, das empresas, a gente comentando um pouquinho agora que está tentando entrar no mercado de publicidade. O que você acha disso? O que está transformando essa coisa da inovação nessa inteligência artificial aí? Eu fui num evento super grande em março do ano passado, que é o South by Southwest. É um evento de tecnologia e de inovação assim, fundamental para quem gosta disso. Eu acho que precisa e pode ir, deve ir. E eu assisti uma palestra lá de um cara que é diretor do MyCoach, que cuida do aplicativo para celular, para relógio da Adidas. E ele estava mostrando e explicando para a gente como que eles analisam os dados comportamentais de healthcare das pessoas, como que ele vai falar, entender a pisada, entender o batimento cardíaco, mesclar isso com a música que você está ouvindo, colocar um coach, um treinador ali para te falar, acelera, desacelera, faz isso. Então é uma viagem tão louca que toda ela é feita a partir de dados. Só que se não tiver um desgraçado ali que vai olhar e vai pensar e vai colocar ali o cérebro para desenvolver isso, a usabilidade vai ser ruim. Então, tudo que pode ser, todo esse potencial acaba caindo por terra. Então você tem que sempre acompanhar, olhar, ver como que está sendo feito. E não é uma pessoa, tem que ter uma equipe. Um MyCoach da vida, quantas pessoas será que não trabalham para escovar o beat e para pensar na estratégia do dispositivo ou do software para que ele desempenhe bem? Quantas pessoas não estão vendo as tendências de agora os usuários, escutam mais rock, então a gente vai colocar numa batida mais legal, ou não está entre aspas, moda, círculos e sim barras, então os gráficos vão ser de barra. Tudo isso influencia na parte de aceitação do produto pelo usuário. Então isso é importante, mas a parte mais importante é pensar. Tem que ter alguém para pensar. Às vezes assim, né, os pensadores e os filósofos falam que a internet ela vai explodir, né? E é exatamente esse pensamento que você está falando. Existe sempre um cérebro que vai estar ali arquitetando essa construção. Será que a gente vai passar num período de transição muito louca, que a gente vai sofrer para chegar nesse conteúdo certeiro, né? Igual a gente estava falando do lance da inteligência na publicidade. Ontem eu falei para ele assim, na segunda-feira, dia 25, eu estava fazendo algumas coisas em casa de arte, eu acessei o Shutter e veio uma matéria que eu acho que saiu até no jornal de publicidade ontem, falando do quê? Falando tipo assim, tendências do designer para 2016. O Shutter colocou, o Shutterstock é um banco de imagem, né, para os leigos e troianos, igual o Getimage. O Shutter colocou um robozinho para pensar e fazer a tendência do design para 2016. Aí você começa a ler aquilo, né? Você fala assim, peraí, cara, não é nem que eu estudei, não, eu pesquisei, eu tive força de vontade de ir atrás de informação, de fonte, né? Aquele background que está com uma ilustração e mais algum filtro de alguma cor que o cara fala que é do ano 60, porra, veio da minha imaginação, fui lá e colei. Eu não fui no Shutter, catei o desenho, copiei, colei e coloquei uma fonte em cima. Tem muitos que fazem isso, né? Mas a maioria hoje em dia de designers bom tem um conceito de criar, de adaptar, de catar pelo menos 5 e fundir e fazer um, né? Ter repertório, né? Ter repertório, exatamente. E a falta de repertório para a inteligência artificial acho que vai ser o nosso momento mais difícil, né? Eu acho que sim. Eu acho que na verdade,
as pessoas que pensam vão continuar pensando e as pessoas que não pensam vão continuar sem pensar, né? Eu acho que isso, a gente já está sofrendo com isso. Eu acho que a gente já conversou sobre isso num programa que eu vim com o Ricardo aqui, que a gente até falou da Gabriela Pugliese, que teve uma onda assim, mas Os caras bloquearam ela. exatamente. O que eu acho, na verdade, é que o conteúdo bom sempre teve aí, só que dentro da internet tá tão fácil gerar conteúdo e ter conteúdo que o conteúdo ruim fica um pouco mais para baixo. Então você precisa saber procurar o conteúdo bom para começar a se munir de informação. Então a inteligência artificial acaba sendo a mesma coisa. Eu acho que não vai acontecer os robôs dominarem o mundo, eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos agora, mas a gente precisa ter noção que para que a inteligência artificial exista, precisa ter alguém pensando e alguém controlando isso e fazendo com que a usabilidade e a performance seja bem feita. Eu acho que é muito engraçado assim que quando você vai na Campus Party, tem baias e baias de programadores, eles vêm com computador, vêm com televisão, vêm com várias coisas. No programa que vem a gente vai ter muito material para mostrar, isso vai ser muito interessante. E a gente vê a simplicidade de alguns, né, de pensar o que fazer, né, de escutar o que pode ser feito, né. Esse ano a gente ficou falando muito de placa de Arduino, né, e todo projeto de internet, todo projeto de internet das coisas, a placa de Arduino era uma coisa, não, a plaquinha de Arduino faz qualquer coisa. Ontem passaram, depois até posto para vocês, um site que tem toda essa coisa de robótica, né, a gente estava até atrás de um projeto de fazer um carrinho, e esse carrinho ele precisava de rodas que tivesse tração, que com controle de PlayStation eu controlasse ele, né? Um carrinho de bebê, alguma coisa assim nesse sentido. E a gente viu que já existe pronto, né? É o que o Fê está falando, eu acho que é uma coisa tipo assim, é o estudo, né? Para onde a gente está indo, de que forma vai agir para chegar numa estratégia compatível, né? Eu acho que uma coisa legal é você ter repertório não só naquele... Pô, se eu sei de inteligência artificial, eu não vou atrás das coisas que escreveram sobre inteligência artificial. Eu vou para economia. Exatamente. E consigo tirar dali alguma coisinha que vai me ajudar aqui com a inteligência artificial. Ou economia, ou para arte. Então, não adianta você ficar bitolado lendo uma coisa só ou só um assunto. Quanto mais repertório você tiver de outros assuntos, você vai conseguir fundir as coisas e fazer com que as coisas andem para um lado e a gente inove para conseguir pensar e falar, a prateleira da geladeira vai para cima, vai para baixo, para conseguir gelar melhor, que era o que a gente estava conversando no começo. Ou o PlayStation você vai daí para cima e para baixo, né? Exatamente. Legal. E você acha, tipo assim, para fechar assim, Fê, eu acho que qual que é o futuro assim da internet? O Facebook continua, 2016 é lindo, os caras não param de crescer. O que aguarda a gente, assim, esse Oculus Rift que chegou para ter essa coisa de educação 3.0 à distância, a gente vai começar a aguçar um pouquinho disso também em 2016? Você acha que tem um pouquinho de inteligência artificial na rede, tem essa coisa de conversar ao vivo, né? Ontem eu estava conversando com um colega meu no Canadá, ele foi faz 3 meses, ele palpitou isso, né? Ele falou assim, poxa, vamos fazer um pitch, né? Pitch startup, não, lá toda empresa faz pitch, né? Então, e não precisa ser ao vivo, ele vai lá, vão ficar todo mundo numa sala, né? Eu falo meu inglês male ali, eu vou levar mais 2 caras de tecnologia que manjam inglês. Você acha que a gente vai integrar mais com o mundo, vai abrir mais coisa, mais projetos, mais negócios de tecnologia e de jornalismo? Eu acho que para os usuários mais básicos, assim, os usuários que não são tão hard users, eles vão começar a ver algumas coisas que talvez a gente já visse. Por exemplo, no Starbucks você consegue pagar com o iPhone. Sim. Então é esse tipo de coisa que eu acho que talvez fique mais próximo da galera. Do usuário final mesmo. Do usuário final. E eu acho que pra gente é aquela coisa, a gente já tinha visto isso 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, a possibilidade de fazer isso, e aí como que as coisas foram feitas e tal. Então a gente vai receber conteúdo novo, informação nova, coisas diferenciadas ou adaptadas de coisas que já existem, mas vão demorar alguns anos para ela chegar no usuário final. Por exemplo, drone. Há quanto tempo a gente não fala de drone? Sim. Há muito tempo. Hoje em dia, você vai numa ReHap, tem drone.
tem drone pra Pra cacete. cacete. Tipo, meu filho vai lá, pega o drone e fica brincando. Você anda, tipo, 4, 5 drones voando ali. Só que aí você fala, pô, legal, um brinquedo legal. Pergunta qual que é a autonomia da bateria do drone. Nada. 10 minutos, 20 Exatamente. minutos. É. Beleza, ainda falta muito para o negócio E aí começar. gera aquela coisa da função do drone, né? Pra que o drone? O drone ele faz filmes maravilhosos hoje em dia, implantações diferentes, com custo baixo. Ele tem essa atitude, essa formatação dele. Mas pra que mais o drone, né? Outro dia a gente estava tentando formatar. Poxa, o drone pode fazer várias coisas, cara. Entendeu? O drone ele pode guiar um senhor de idade e fazer um geolocalizador com uma cadeira de roda, sei lá, tem N possibilidades, é o que você falou, não é porque o cara mexe com tecnologia que ele não tem que ir atrás de outras informações, né? Teve uma feira japonesa essa semana, tem na internet vários vídeos, é uma feira no Japão só para inovações para idosos, né? Então o cara ele falava da cadeira de roda que levanta automaticamente, que a gente vê aquela deputada federal sempre, Mara Gabrilli, né? Alguma coisa assim, que ela levanta a cadeira, que é bem mais barato. Tinha uma cadeira dessa mais sofisticada, tinha uma câmera automática com cadeirante, tinha um acessório que saía da cadeira se não tiver acessibilidade no degrau, vem o negocinho, ele encaixa, ele sobe. Então a tecnologia para quê? Eu acho que o futuro é bem esse, as pessoas começarem a experimentar para facilitar a vida de pessoas que não têm... Que tem algum problema de acessibilidade ou que tem algum tipo de problema. Se a tecnologia for usada para resolver problemas, eu acho que isso é um caminho bom. E Hoje foi engraçado assim que a Prefeitura de São Paulo está muito na parte de tecnologia. Hoje em dia tem os labs, foram lançados vários labs. Tem um labs na Vila Nova Cachoeirinha, que é um lab muito legal. Você que está aí online, cadastra no site da prefeitura, vai lá, experimenta a impressora 3D, várias coisas, labs vazios, cara, da prefeitura, gente. Não tem que reclamar muito, não. E, ao mesmo tempo, é o que você falou, o roteiro do Campus Party da prefeitura, ele não fala do terceiro setor, cara. Ele fala de uma automatização do ponto de ônibus, né, que tem o digital do Google em parceria, só que ele não fala do terceiro setor, ele não fala do cara que é o idoso, ele não fala da criança excepcional, ele não está falando da parceria que eles têm com a ACD, que eu acho que isso que tende a vir numa onda mais mágica pra gente. Né? E uma história só é contada se alguém conta, né? Exatamente. Então, tipo, o que adianta fazer e não colocar isso? Pô, porque as pessoas acabam não sabendo, acabam não tendo demanda, e aí acaba sendo um projeto Exatamente. que fica arquivado, porque não teve demanda. Porra, quantas pessoas não... Os labs na Europa, em Portugal, em Espanha, eles existem há muito tempo. Né? São fábricas de artistas, de programadores que se unem para fazer projetos do futuro. A gente tem que colocar isso na cabeça, a prefeitura está entrando com projetos maravilhosos, tem vários outros labs espalhados pelo Brasil, né? Tem o Fab Lab que veio aqui e já fez uma entrevista com a gente, né? Que tem a Fernanda, a Fê, minha amiga, um salve para você, Fê, sempre com vários projetos diferentes, coisa super barata, cursos baratíssimos de fazer, né? De sair de casa. Eu acho que o futuro está aí, né? Na robótica, na evolução, mas pensando sempre numa programação que ajude a mudar tudo, né? Exatamente. Fernando, acabou nosso tempo. Valeu ter vindo. Obrigado. Muito obrigado. O MUVI agradece a sua audiência. Estaremos de volta semana que vem. Espero que o Cleiton apareça. Né? Se ele não aparecer, eu trago o Fernando de novo para conversar comigo. Estarei. Mais convidados. E uma ótima noite. E a partir de hoje a gente vai postar coisa do Campus Party. Acho que tem muita coisa legal no campus. Né? Quem quiser dar uma passadinha tem um acesso gratuito do lado de fora. E as barracas já estão tomadas com todos. E agradeço e uma ótima semana para vocês. Revistamovie.com.br. Tchau, até semana que vem.